Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Bem-vindos a mais um culto virtual da nossa Igreja Presbiteriana Getsemane. Hoje é domingo, 22 de novembro. Estamos reunidos aqui mais uma vez no YouTube para o culto virtual. Todo domingo, às 7 da noite, nós estamos aqui. Também estamos de volta com os nossos cultos presenciais. Então, de acordo com as leis do município de Botucatu, se você possui crianças menores de 12 anos ou é maior de 60 anos ou tem alguma comorbidade, alguma questão de saúde mais grave, não é aconselhável que você venha ao culto presencial. Então continue aqui conosco. Mas se você não está nessas condições e se sente insegurança para ir ao culto presencial, o culto está acontecendo na rua Castro Alves, número 510, na Vila Antártica, em Botucatu, São Paulo. Então se você se sente em segurança para ir até o culto presencial, fique à vontade. Se você não se sente seguro ainda, não tem problema, nós estamos aqui virtualmente todo domingo. Se você deseja participar conosco das nossas atividades, nós temos as nossas reuniões de oração toda segunda e toda quarta-feira através do aplicativo Zoom. As reuniões acontecem na segunda-feira às 2h30 da tarde e na quarta-feira às 7h30 da noite. Nós temos momentos em que você pode agendar a sua conversa com o pastor de terça e quinta-feira, com os horários que estão aparecendo aqui. E nós temos a nossa escola bíblica dominical, que acontece todo domingo de manhã, na classe de adultos e de adolescentes, e a nossa escola dominical infantil, que acontece aqui no YouTube, você pode conferir aqui no nosso canal. Somente então o culto que está sendo presencial, irmãos. Todas as atividades continuam virtuais. Se você deseja contribuir para a nossa igreja, os dados bancários vão estar aparecendo aqui, você pode fazer a sua transferência. Se você deseja saber mais informações sobre o nosso culto, os outros avisos vão estar aqui embaixo também, junto com essas descrições, junto com os dados bancários da igreja e todas as outras informações. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça o seu login no YouTube, entre aqui, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas e sinta-se à vontade em nosso meio. Que Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Boa noite para você que está em casa. Boa noite para você que está na igreja. Vamos agora, nesse momento, louvar o nome do Senhor. Se você está na igreja, você pode se colocar de pé para podermos cantar e louvar ao Senhor. Se você está em casa, você pode se ajeitar aí no seu lugar para que também possa estar disposto a louvar e engrandecer o nome do Senhor, nosso Senhor, que é grande. Amém. Majestoso, Deus libertador e consolador, grande é o Senhor, grande é o Senhor, Deus poderoso, grande é o Senhor, bem majestoso, Deus libertador e consolador, grande é o Senhor. Nós viemos louvar-te, teu nome exaltar, a vida inteira outra vez entregar, tudo que temos e somos a ti, a ti. É o Senhor, Deus poderoso, grande é o Senhor, bem majestoso, Deus libertador e consolador, grande é o Senhor. Nós viemos louvar-te, o teu nome exaltar, a vida inteira outra vez entregar, tudo que temos e somos a ti, a ti. Nós viemos louvar-te, o teu nome exaltar, a vida inteira outra vez entregar, tudo que temos
poderoso, grande é o Senhor, Rei majestoso, Deus libertador e consolador, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Amém. Glórias ao nome do nosso Senhor, que é santo. No livro de Salmo, no capítulo 30, nos versículos 11 e 12, nós lemos assim: Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Que nós possamos continuar exaltando o nome do nosso Senhor, em meio a tantas dificuldades e a tantas situações em que vivemos, no meio de inseguranças, nós devemos continuar louvando o nome do Senhor. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que os montes desabem sobre mim, ainda que as trevas venham me cercar, que nós não nos calemos de louvar ao nome do Senhor, porque Ele tem o controle sobre todas as coisas. É a Ele a quem devemos entregar o nosso louvor e a nossa adoração. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de te louvar. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de te louvar. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de te louvar. Cadeias, ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de te louvar, pra sempre
lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque nós podemos louvar o nome do Senhor, porque o teu Espírito habita em nós, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque podemos, mesmo em nossas casas, ó Deus, e com as igrejas abertas, ó Pai, temos a liberdade de louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque a tua igreja se encontra unida, apesar das circunstâncias, ó Deus, e que nada, ó Pai, vai nos separar do teu amor, ó Pai. O Senhor nos garante isso, nada vai nos impedir de louvar e engrandecer o teu nome, Pai. Amém. Nós queremos agradecer ao Senhor, meu Deus, pelo teu Filho Santo que o Senhor nos mandou. Lembrando mais uma vez do nascimento do teu Filho que veio para morrer em nosso lugar. O Rei da Glória que desceu, se fez homem, sofreu por nós e ressuscitou nos dando a esperança que nós temos em Ti. Te agradecemos e te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu, e
nome do Senhor. Que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração, ó Pai. Ansiosos, ó Deus, pelo Teu retorno, ansiosos pela Tua vinda, ansiosos, ó Deus, para vivermos contigo um mundo onde não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, Senhor Deus. Te agradecemos e te louvamos, ó Deus, por mais esse dia. Que o Senhor cuide, ó Deus, dos irmãos que estão nos assistindo em suas casas. Que o Senhor cuide, ó Pai, e proteja os irmãos que estão na nossa igreja. Que o Senhor receba o louvor e a adoração do Teu povo reunido aqui em um só coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Continue se cuidando. Estamos com saudades. Irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, estejam sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Que bom que nós podemos nos encontrar mais uma vez, mais uma oportunidade para, neste culto virtual, nós termos aqui mesmo dentro do calor, do aconchego do nosso lar, esse momento de culto. Peço a você que você tenha atenção à palavra, peço que você tenha, de fato, este momento separado para Deus, para que você reflita juntamente comigo e com os irmãos que estão também participando desse culto, e para que você tenha assim um exercício espiritual neste momento. Eu sei que muitas vezes, quando nós estamos em casa, a nossa atenção ela é muito dividida, né? Ela é muito requisitada. Muitas vezes tem tantas questões acontecendo ao mesmo tempo que somos tentados a fazermos diversas coisas ao mesmo tempo, mas é de suma importância que você pare por um momento para refletir na palavra do Senhor. Texto que se encontra no Sermão do Monte, Evangelho de Mateus, capítulo 6, um texto muito conhecido. Nesta semana mesmo nós conversamos sobre ele na reunião das nossas irmãs, reunião de oração de segunda-feira. É um texto que fala sobre ansiedade, e eu queria ler esse texto com você a partir do verso 25 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, texto que nos diz assim, palavras de Jesus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, e nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Nessa semana, quando nós utilizamos esse texto na segunda-feira, algo saltou aos meus olhos e eu queria compartilhar isso com você. Nós estamos acostumados já a ouvir que a ansiedade é o mal do século, é a doença que tem ceifado muitas vidas, e parece que o ano de 2020 tem sido de fato uma grande prova disso. Por quê? Porque a Covid, o que ela traz juntamente com ela não é apenas a questão dos sintomas para as pessoas que estão infectadas, mas ela traz ansiedade para praticamente todo ser humano. Se a pessoa está infectada, a pessoa está com todo o receio, todos os medos, as dores, toda a aflição que a doença traz. Mas ela também está ansiosa quanto aquilo que pode acontecer com ela. Da mesma maneira, eu tenho percebido, irmãos, muita gente que não está com a doença, e muitos não têm
indícios, não tem pessoas próximas delas com risco, ou melhor dizendo, risco todos temos, né? Mas pelo menos pessoas que são grupos de risco. E o que acontece? Mesmo assim, as pessoas andam completamente ansiosas e a ansiedade não resolve nada. Eu tenho sentido que o Senhor tem dado uma oportunidade enorme para nós de olharmos para tudo que tem acontecido, olharmos para a nossa vida, olharmos para a história e percebermos que o Senhor da história está conosco, que o Deus que sustenta todas as coisas está olhando por cada um de nós. Quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a revelação de Deus, nós percebemos Moisés lá no Salmo 90 dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E neste momento, meus irmãos, onde nós estamos aflitos e ansiosos, não apenas pela Covid, a Covid é apenas mais um grão no meio deste pote enorme que é a nossa vida, esse emaranhado de sentimentos. Nós temos percebido que a gente tem a oportunidade de parar e de refletir no Deus que é o Senhor da história. Então eu quero trazer algumas breves lições para a gente meditar. E em primeiro lugar, quando nós olhamos para Mateus 5, 6 e 7, nós estamos falando do Sermão do Monte. E daqui eu trago para você aquilo que saltou aos meus olhos essa semana. Você já parou para pensar que se por um lado as pessoas dizem que a ansiedade é o mal do século, há 2000 anos atrás o Senhor Jesus, em um dos seus blocos de ensino mais conhecidos, mais famosos, o Sermão do Monte, onde ele fala sobre oração, onde ele fala sobre casamento, sobre perdão, sobre como nós devemos tratar aqueles que nos afligem, no texto que ele vem para nos explicar o que de fato é uma pessoa verdadeiramente feliz, as bem-aventuranças. Ou seja, o Sermão do Monte ele é um texto altamente didático e prático. E neste texto o Senhor Jesus fala sobre ansiedade. E é muito interessante a gente perceber isso. Por quê? Porque desde os tempos deste texto, desde aquela geração, as pessoas sofrem com ansiedade. E o Senhor Jesus sabia que as pessoas precisariam ouvir, as pessoas precisariam de uma orientação sobre este aspecto da vida. E aí o Senhor diz: não andem ansiosos. O Senhor Jesus ele não estava perdendo tempo, ele nunca perde tempo, né? Ele nunca trata de questões que são secundárias, de menor importância. O Senhor ele sempre traz lições que são práticas, lições, as palavras de Jesus, as suas histórias, os seus ensinos são altamente didáticos e práticos na vida. E por que que neste momento ele fala sobre ansiedade? Porque desde aquela época, meus irmãos, a ansiedade tem ceifado a alegria de muita gente e para algumas pessoas talvez a própria vida. E aqui, se a primeira coisa que salta aos olhos é que dentro do Sermão do Monte o Senhor Jesus fala sobre ansiedade, a segunda questão é que quando ele fala sobre ansiedade, ele fala para não andarmos ansiosos por questões que são básicas. Olha lá no verso 25. Não andem ansiosos pela vida de vocês, quanto ao que vocês precisam para comer ou beber, e nem pelo corpo, quanto ao que vocês precisam para vestir. Ele está falando de comida, bebida e vestimenta. E é muito interessante que nesta semana nós tivemos um encontro lá no Colégio IP, e o pastor Ricardo ele estava trazendo uma palavra falando também sobre isso, que aqui neste texto o Senhor não fala sobre futilidades. Ele está falando sobre necessidades, e muitas vezes as pessoas estão altamente ansiosas por futilidades. A gente precisa lembrar que nós vivemos em um mundo completamente materialista, né, hedonista, ou seja, um mundo que busca prazer acima de todas as circunstâncias. Vale tudo para ser feliz, vale tudo para se sentir bem, né? E neste caminhar as pessoas têm ficado ansiosas por questões que não são questões de necessidade, são vontades. A pessoa fica ansiosa porque o vizinho conseguiu trocar de carro e eu não consegui.
Eu não tenho o carro que eu gostaria. Eu não tenho a aparência que eu gostaria. Eu não tenho a casa que eu gostaria. E o fulano de tal, que nem crente tem a casa. E aí a gente precisa parar por um momento e refletir naquela velha história do Sermão do Monte. Quando nós lemos esse texto, quando nós lemos o começo, se você virar sua página ali no começo do capítulo 5, e você vai perceber Mateus dizendo assim, que vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo, e aí a reflexão que a gente faz é o seguinte, opa, olha que privilegiado que nós somos. Nós somos membros da Igreja Presbiteriana Getsemane. Nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo, da Igreja universal, no sentido da Igreja eterna, da Igreja atemporal, da verdadeira Igreja, da Igreja invisível, ou seja, da comunidade dos eleitos de Deus, independentemente de placa, de denominação. A Igreja invisível, a verdadeira Igreja, Igreja com I maiúsculo, é a Igreja que ela reúne todos os homens e mulheres que foram alcançados pela graça do Senhor, que foram chamados, escolhidos pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. E olha que bênção, nós não fazemos parte apenas da multidão que talvez estava ali para ver o que Jesus tem para falar, o que Jesus tem para dizer, o que ele tem aí como um bônus para mim. Será que ele tem algum presente? Mas Jesus passa a ensinar os discípulos, e ele olha para os discípulos. E desta maneira esse texto para nós também, altamente aplicável, ele diz, não andem ansiosos quanto às necessidades de vocês, o Senhor conhece as necessidades. Aí, meu irmão, para por um momento e pergunta para você mesmo, e responda com muita sinceridade para você mesmo, o que traz ansiedade à sua vida? O que te deixa triste? São questões de mera necessidade ou são questões secundárias? Porque se estamos ansiosos por questões secundárias, será que nós estamos corretos? Será que nós estamos de fato? Será que nós precisamos disso? Andar ansiosos por questões que são secundárias na vida? E aqui ele vai dizer no verso 25, no verso 26, no 27, no 28, no 29... Olha lá o verso 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Quanto mais a vocês. E é interessante que quando o Senhor Jesus ele traz isso aqui, ele diz para nós olharmos para as aves do céu, ele diz para nós olharmos para os lírios do campo. E por duas vezes aqui, se você olhar no verso 26 e no verso 30, vem essa pergunta, vocês não valem muito mais do que as aves? No verso 26. E no verso 30, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Então, para por um instante aqui e reflita juntamente comigo. Você tem vida com Jesus? Você já tem Ele na sua vida como Senhor e Salvador da tua história? Se a resposta é sim, descanse, meu irmão. As tuas necessidades são de conhecimento do Senhor. Isso não significa também que você vai ficar aí sossegado, sem trabalhar, sem se mexer. É o que ele diz no verso 26. Observem as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Certo pastor, uma vez pregando, ele disse assim, você não vai ver um pássaro com o bico aberto para cima esperando cair a comida. Por outro lado, você não vai ver um pássaro também angustiado e sofrendo por falta de comida. Ele sabe aonde tem, ele faz o papel dele. Da mesma maneira, em local algum a Bíblia vai dizer que nós devemos parar e não fazer nada e simplesmente esperar que as coisas caiam do céu. As coisas não funcionam assim. Mas quando a gente olha para a Bíblia e quando nós temos uma leitura sistemática dela, quando nós temos o hábito que muitas vezes tem sido perdido nos nossos dias, de ler e refletir na palavra do Senhor, nós vamos entender que cabe a nós o serviço que nos é dado, que cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem uma área para ser usado. O Senhor chama um para ser médico, outro para ser engenheiro, outro para advogado, outro para ser jogador de futebol, e o Senhor nos abençoa e nos usa nas mais determinadas áreas e funções. Mas a grande questão aqui é que muitas pessoas já descobriram qual é a sua área de atuação, mas mesmo assim
andam completamente ansiosas. E aqui, mais uma vez, lembre, você não é mais um na multidão. Você, se tem vida com Cristo, lembre daquilo que Paulo diz, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ou seja, nós somos chamados, fomos adotados pelo Senhor para fazer parte da sua família. E aí você precisa entender isso, você precisa descansar nisso. No fato de que o Senhor conhece as tuas necessidades. Isso fica claro aqui no verso 26, porventura vocês não valem muito mais do que as aves? No verso 28, por que vocês andam ansiosos quanto ao vestuário? E aí ainda no final, ele vai dizer no verso 31, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E isso aqui me faz lembrar também de Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E aí, meus irmãos, a gente precisa então entender que o Senhor se revela na sua palavra, né, como o nosso provedor, como aquele que sustenta as nossas vidas. O Senhor deixa claro para nós que Ele nos ama. Porventura vocês não valem muito mais do que as aves? Né? Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês outros, homens de pequena fé. Então, meus irmãos, vamos separar as coisas aqui. Né? Tente fazer essa avaliação na sua vida. Né? O que é que me traz ansiedade? É a falta de ter um teto para morar? São questões básicas. É a falta de ter o que comer? De ter o que beber? Ou, de fato, aquilo que me traz ansiedade são questões secundárias? É o carro que eu gostaria de ter e não tenho? É a viagem que eu gostaria de fazer e não fiz? Né? É um sonho que eu ainda não realizei, mas nem é assim também algo de suma necessidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente precisa entender que, da mesma maneira como a Bíblia revela homens que tinham no Senhor o seu maior tesouro, se nós somos também nascidos de novo, o desejo do Senhor é que nós olhemos para Ele e entendamos que Ele é o nosso maior tesouro. Depois você lê lá o Salmo 16, verso 1 e 2, onde Davi diz: outro bem não possui o Senhor, senão a ti somente. E aí, muitas vezes nós andamos assim ansiosos, e até com uma certa tranquilidade, com um alimento na geladeira, com uns trocadinhos lá no banco, às vezes até uma boa quantia. Com o nosso trabalho, nós temos a nossa saúde, nós temos saúde para levantar, para andar, para desenvolver, nós temos a nossa intelectualidade, o nosso intelecto preparado para realizar o trabalho. Nós temos a nossa família, nós temos alegria, e mesmo assim às vezes andamos ansiosos. Então o primeiro exercício, a primeira dica que eu gostaria de dar para você neste momento, nessa mensagem aqui, é que você separe as coisas, que você tente nomear o que é que me traz ansiedade. O que é que me traz ansiedade? A segunda lição que eu gostaria que você refletisse, depois de você entender: são as minhas necessidades, pastor, eu tenho muito medo disso. Aí talvez você precise de um exercício de um pouco mais de tempo com o Senhor, para ler outros versículos, porque a própria memorização de alguns versos bíblicos é uma grande bênção para você lembrar o tempo todo de que existe um Deus que é soberano e que cuida da tua vida, que te ama e que te guarda, que te livra do mal e te sustenta, que nunca prometeu ausência de lutas para você, mas que sempre prometeu estar ao teu lado em todo momento, nos momentos bons e nos momentos difíceis também. Ok? Agora, se você fez esse exercício de separar aí as coisas, de ver o que é que traz para você ansiedade, a segunda lição que eu gostaria de trazer é que a ansiedade não ajuda em nada. Nada. Né? Olha lá o verso 27. Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, qual de vocês pode acrescentar 5 minutos na sua história? Vocês não podem. Então, que a gente possa refletir na bondade de Deus, que a gente possa descansar. Aí, meus irmãos, entra o exercício de fé na nossa jornada.
Quando nós caminhamos com Deus, nós chegamos à conclusão de que nós não somos seres independentes. É uma balela que as pessoas pregam aí hoje em dia, que a sociedade mostra que você tem que ser independente. Muitas vezes dizendo que a sociedade é machista demais, aí as mulheres se levantam, algumas dizendo assim que as mulheres precisam ser independentes, você não precisa depender de ninguém. Mas não são apenas as feministas que fazem isso, não. Alguns homens também gostam de bater a mão no peito e dizer: eu não preciso de ninguém. Mas o que a gente olha pela palavra do Senhor é que nós não somos seres independentes. Este senso de independência, ele é uma consequência do pecado, da queda, que desconecta o homem de Deus e que diz que o homem não precisa de Deus, que Deus nem existe. Para que a gente vai crer em Deus? Mas quando a gente conhece o Evangelho, nós percebemos que Deus existe, Ele é santo. E Ele não compactua com o pecado. E nós somos pecadores porque nós lá no passado, lá no Éden, nos desconectamos do Senhor, e que a morte entrou na nossa história. E de que o homem sem Deus, sem Cristo na vida, ele está completamente perdido, fadado ao fracasso espiritual, moral, eterno, físico. Mas em Jesus as coisas são feitas novamente. Eu já mencionei aqui 2 Coríntios 5,17. Então a gente precisa entender isso. Nós não somos independentes, nós dependemos de Deus. Mas a mesma palavra do Senhor que nos diz que somos dependentes de Deus, nos apresenta também o amor do Senhor, quando diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando Paulo vai dizer lá aos Filipenses que o Senhor conhece e supre em Cristo cada uma das nossas necessidades. De que nós somos amados do Senhor, que nós fomos reconciliados, que o Senhor nos transportou, né, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, Efésios capítulo 1. E esse conhecimento da palavra é aquilo que vai fazer com que o teu coração descanse. E aí eu pergunto para você, você tem descansado nas promessas do Senhor, reveladas na sua palavra, para a sua vida? Se você não tem, provavelmente você tem ficado também muito ansioso. E aí o texto vai caminhar para um final que nós já conversamos outras vezes em outros textos, porque o Senhor ele diz no verso 33, ao invés de vocês andarem ansiosos, busquem o caminho que eu vou apresentar para vocês. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que vocês precisam serão acrescentadas. Então, se você quer um caminho de paz, se você quer um caminho de alegria, se você quer um caminho de tranquilidade na vida, eu vou dizer o seguinte, na glória você terá essa tranquilidade, mas aqui significa que nós temos muito a fazer ainda. Aqui neste mundo, nesta vida, neste momento histórico, nós precisamos entender que aqui ainda temos aflições, mas o que o Senhor está dizendo, nós devemos buscar o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça. E aí eu tenho certeza que se nós andarmos pelo caminho que Jesus está apontando para nós, nós estaremos, ao mesmo tempo que estamos obedecendo a Ele, o seu chamado, estamos lutando contra a ansiedade. Você já ouviu aquele velho ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. E muitas vezes é verdade. E a sua mente está vazia ou ela está sendo preenchida pela palavra do Senhor? Ah, pastor, nenhum nem outro. Eu não acredito que eu estou com a mente vazia, mas eu também não estou buscando o conhecimento da palavra do Senhor. Então busque. Então revise a sua caminhada com Jesus. E eu tenho certeza que você, priorizando o reino dele e a justiça, as promessas do Senhor virão para a tua vida. O Senhor é fiel, Ele é cumpridor da sua palavra. No verso 34 ele encerra o texto dizendo, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. E é interessante você fazer um link desse verso 34 com ainda o mesmo capítulo 6, lá o verso de número 10, verso de número 11, dentro da oração dominical, onde o Senhor ensina, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, olha lá, verso 34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. E aí você volta para o 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Terceira lição para a gente combater a ansiedade. Busque a Jesus diariamente.
de segunda a segunda. Buscar Jesus não funciona apenas no domingo. No domingo é o momento onde a igreja se reúne. Nesses dias de afastamento social devido à pandemia, nós muitas vezes estamos na nossa casa um pouco mais separados, mas unidos como povo do Senhor. Agora, unido a Jesus, você precisa caminhar por esse caminho aí diariamente. E fazendo assim, eu tenho certeza de que a palavra do Senhor irá ser usada pelo Espírito Santo para te lembrar, nos momentos de dificuldade, você não está sozinho. O Senhor que enviou o seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus, para morrer no nosso lugar na cruz do Calvário, este Senhor que te ama, que tem dado a nós o Santo Espírito, Ele está conosco. E aí você vai ficar muito mais em paz. Você anda muito ansioso, então eu peço que você medite nesse texto. Olhe para essas palavras, são palavras fáceis, são palavras simples de Jesus, mas ao mesmo tempo muito diretas, muito necessárias para nossa meditação, para a reflexão diária, para que você perceba que o Senhor está presente na nossa vida, mesmo no meio das dificuldades, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Que nesta semana você possa olhar para todo o cuidado do Senhor, você possa estar atento a todo o cuidado, e para você ficar atento a todo o cuidado, eu sugiro você ler esse texto mais algumas vezes durante esses dias. Certamente você se sentirá cuidado e amparado pelo Senhor. Vamos orar nesse momento. Pai, obrigado porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados, caminha conosco. O Senhor é aquele que enviou o teu próprio Filho, nosso Salvador e Senhor Jesus, para morrer na cruz do Calvário no nosso lugar e nos livrar assim, ó Pai, como a tua palavra mesmo diz, do império das trevas e trazendo-nos para o reino do Filho do teu amor. Continua tendo misericórdia, continua livrando-nos da ansiedade, ajudando-nos, ó Pai, a combater este mal, e que o Senhor, ó Pai, com a tua presença em nossas vidas, nos mostre, nos deixe bem claro o fato de que somos amados do Senhor e cuidados pelo Senhor. Nós oramos entregando a nossa vida, entregando a nossa semana nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti.